Vamos falar sobre problemas gastrointestinais agora? Pois é, tá aí uma época que a gente tem que se preocupar sim. Muitas vezes a gente passa dias fora de casa, né? Com uma alimentação bem diferente da que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Com o que a gente tem que se preocupar para não se complicar mais para frente? Vamos falar sobre isso com o Dr. Eduardo Greco, que é cirurgião gastroenterologista. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. A gente tem que se preocupar, a gente até montou uma mesa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses alimentos aqui, porque quando a gente falar de problemas intestinais, é claro e óbvio que a alimentação está totalmente ligada. 100%. Então a gente 100%. Tem que prestar atenção no que está ingerindo. Exatamente. Em qualquer época da vida, né? Essa época, então, pós-festas, né, que o pessoal procura muito, a alimentação acaba modificando. Uma série de festas da empresa, na família, as pessoas exageram, fogem dos alimentos comuns e normais, então traz transtornos intestinais. O estômago já não vai funcionar igual, o intestino não vai funcionar adequadamente. Então é importante agora, nesse momento, você voltar para uma rotina daquela questão de se alimentar de forma saudável. E às vezes as pessoas têm muitas dúvidas e acham que estão partindo para alimentos que são bons, que são alimentos saudáveis, só que para esse momento que está com excesso de gases, que está estufada, que se alimentou de muitas coisas que não devia naquele momento, tem que procurar uma orientação para não piorar, inclusive. Claro. Às vezes você vai comer uma fruta, mas essa fruta vai piorar o seu intestino. Você está com o intestino preso. Vai lá e se enche de jabuticaba, vai piorar. Porque prende o intestino. Ah, mas eu estava comendo fruta, doutor. Estou comendo goiaba, doutor. Mas é exatamente isso. Então, é importante procurar o especialista, procurar o médico. Às vezes tem pessoas que têm um acompanhamento nutricional e entender o que está acontecendo. Por que o intestino não está funcionando bem? Será que foi a minha alimentação? Será que é porque, por exemplo, teve no litoral, numa praia, que pegou uma infecção? Às vezes a pessoa acha que é só alimentar e é uma infecção que precisa ser tratada com medicação. A gente estava vendo a notícia agora das águas impróprias nas praias. Exatamente. Isso também pode trazer problemas intestinais. É só puxar o link. As pessoas vão, infelizmente não está sinalizada, ela não sabe. Ela chega em casa, começa a achar que é alimentação e na verdade era a água que estava contaminada. E você tratar a questão alimentar, da pessoa ter se alimentado de forma inadequada é uma coisa. A pessoa que se infectou, que teve uma contaminação, às vezes requer até internação. Porque pode ter uma diarreia importante, pode ter uma desidratação importante. As crianças estão todas de férias agora, né? Então a criançada está toda solta aí. Tem uma questão agora que é muito crítica nessa época do ano, porque além do período de férias que você falou, muitas pessoas já emendam com férias. Então está completamente fora do esquema, completamente fora da rotina durante muito tempo. Quais são os problemas mais comuns que podem acontecer nessa época? As crianças partem para um quadro de desidratação importante. E a criança é aquilo, 1 minuto está bem, no minuto seguinte está muito preocupante. Então precisa tomar cuidado. A água que está recebendo essas crianças, se está no litoral, não tem o frio, ferve a água antes, põe para gelar, usa a água fervida depois, porque a criança vai desidratar de uma forma muito fácil com uma diarreia importante, que vai trazer um transtorno para a família como um todo, né? E está viajando, está fora do ambiente, está longe de um hospital. Então, tudo isso a pessoa precisa se preocupar. O que eu estou comendo, o que está acontecendo. E, às vezes, o melhor é procurar uma orientação. E aí, essa orientação também vai vir em parte, né? Porque você vai explicar para a gente agora aqui nessa mesa, porque aqui tem um lado da mesa que, pelo que eu estou entendendo, são alimentos que pioram e muito o trânsito intestinal. E outros que podem ajudar a gente a ter uma vida muito mais gostosa, mais saudável, né? Foi o que a gente mostrou, Regiane. A gente vai falar sobre tudo. Tem uma parte mais negro e tem um lado que é bom, mas às vezes precisa evitar dependendo do que a pessoa está sentindo. Então a gente vê aqui, né? Vamos começar por um grande vilão que a gente batalha todo dia, né? Que são os refrigerantes, né? As bebidas gasosas. É nítido. É cheio de gás, a pessoa já está estufada, se alimentou demais, está com o trânsito mais lento, não está legal, enche o estômago de gás. E esses gases vêm para o intestino mesmo? Eles não ficam só na parte estomacal? Não, eles realmente passam. Pra você ter ideia, você que faz um programa aqui de 4 horas, o tanto que você conversa e fala, a gente está engolindo ar também. Para falar, você precisa disso. Esse ar que a gente fala já dá uma distensão, a pessoa já tem. Você colocando o gás para dentro, isso vai para o estômago e vai para o intestino. Então a pessoa precisa tomar cuidado e evitar. Evitar como? Vamos partir para um suco, vamos partir... melhor, né? E tem também aquela questão da pessoa estar emagrecendo. Ah, doutor, mas eu tomo refrigerante porque é diet em vez de tomar o suco. São coisas diferentes.
O açúcar da fruta é a frutose, é um açúcar saudável. Esse açúcar é aquele que vai ser transformado em energia e não gordura. O refrigerante, além do gás, tem uma série de produtos que não servem para nada. Então tem que dar preferência para o suco ou para a água, né? Até deixaram aqui o produto mais importante da mesa está aqui, né? É verdade. A nossa aguinha. Essa é a nossa, né? Que a gente pode tomar durante a entrevista. Pode tomar. Mas, na verdade, ela está dos dois lados, que é uma sua e uma minha, tá, gente? Não é porque ela está no lado ruim, não, tá? É porque é do doutor aqui. Agora, a água, ela é necessária para o trânsito intestinal, né? Totalmente. O intestino, ele funciona à base da água. Além do alimento, porque o alimento vai fazer o bolo fecal. Agora, a água é que vai hidratar isso. Então, o intestino, a pessoa que toma pouca água, ela vai ter intestino preso, vai ter intestino ressecado, vai ter dificuldade na hora da evacuação. Então, a pessoa, só de melhorar a hidratação assim, aqui que tomei um copo de água, não. Dependendo da pessoa, é de 1 a 2 litros por dia de água. É necessário para hidratar, para melhorar o intestino e para ajudar a desintoxicar mesmo. Certo? Para urinar mais volume. E é água. Não adianta tomar 2 litros de refrigerante. Você está pondo água para dentro, porque tem água, mas tem uma série de dificuldades. Tem tanto açúcar que a água que está no refrigerante não é fichinha. Não adianta. Então, é a água pura mesmo. Porque você precisaria tomar, E aqui, puxando, a gente já tem, né? O café, que é um outro vilão, né? Porque o café, ele é um vilão para o estômago. Então, não é proibir. Nada a gente tem que proibir. As pessoas têm que ter aquele discernimento de saber o momento. Você acabou de fazer uma refeição, você tomar aquele cafezinho pós, que todo brasileiro adora, não tem problema nenhum. O duro é o cara que vive do café, né? 7 da manhã, café preto, 10 horas da manhã, café preto, meio-dia, café preto. É o estômago sem nada e só o café. Tem a cafeína, que vai irritar a mucosa, que vai trazer o transtorno do intestino, vai funcionar pior. E pode, inclusive, gerar uma gastrite no futuro? Pode gerar, com certeza, tá? A mesma coisa dos... Pois não. Eu ia te perguntar do biscoito de polvilho, gente. Fiquei impressionada de estar desse lado. O polvilho, o que acontece? O polvilho, ele acaba ressecando o intestino. Então, essa é uma preocupação. É que isso muitas vezes é um recurso, né, que a gente tem quando está com as crianças numa viagem, por exemplo, num passeio, num piquenique. Um biscoito de polvilho a gente acha que é dos alimentos mais bons. E é importante ele fazer parte da mesa, porque assim, não é para proibir. Nós já fomos crianças, é uma delícia comer biscoito. Como até hoje. Agora, o seu filho não pode ficar o dia inteiro lá na praia comendo biscoito. Então, é saber equilibrar. Se teve um almoço legal, vai ter uma janta legal... Pode comer o polvilho à tarde. Agora não pode assim. O que almoçou o seu filho? Biscoito de polvilho. E a janta? Biscoito de polvilho. Então, esse é o problema. Em excesso, isso vai fazer o intestino ficar preso. Agora, se potencializar ainda, colocar nesse almoço que você falou, exclusivo de biscoito de polvilho regado a refrigerante, aí complicou. Aí vai ter os meninos depois no final da tarde com dor na barriga, entendeu? Incomodados. Então, é saber o equilíbrio. Você não vai conseguir tirar isso das crianças, não vai conseguir tirar o chocolate. Agora... Não é porque está de férias que você não consegue conduzir de uma forma saudável. Tudo com equilíbrio é muito melhor. Tá na praia, vai comer biscoito? Come biscoito. Mas na hora que chegar para o almoço em casa, tem que ter um almoço equilibrado. E o que o chocolate tem que ele vai ajudar também a deixar o intestino reclamando? Então, o chocolate aí vai depender de quanto que a pessoa vai. O chocolate já pode partir para o outro lado. Se a pessoa ingere muito chocolate, ele pode soltar o intestino. Pode fazer aquele lado da pessoa... E a pessoa não come um pedacinho, né? É aquela situação. Então, pega e vai a barra toda e não se alimenta adequadamente. Então, é importante a pessoa comer com equilíbrio. Mas isso vai perguntar por quê? O que vai desequilibrar? É a gordura. Tá certo? Então, a gordura do chocolate, assim como a gordura de outros alimentos, é que vai prejudicar. Por exemplo, o queijo já vem nessa linha. O queijo é importante, é uma fonte de proteína. Só que o queijo muito amarelo, ele é rico em gordura. Muito gorduroso, então tem que dar preferência para outros queijos. O queijo branco, para o queijo Minas, o queijo fresco. Equilibrar isso também, porque senão vai ter muita gordura, assim como a gente pode partir aqui para os embutidos. Eu ia perguntar, mortadela está representando, né? Paixão nacional, né? Vamos proibir, é bom, né? Eu não entro mais no meu consultório. Se eu proibir, acho que nem em casa eu entro. Vai ter gente lá na sala de espera. Exatamente. Agora, é a questão de não proibir. Agora, você não pode, é aquela velha história, né? Eu não tô legal, eu tô com o intestino não tá muito bom. Olha quanta gordura ela tem. Não tem jeito. Isso vai agravar o problema da pessoa. E fora que nos embutidos existem outros fatores também que podem ajudar nessa irritação. Tem corantes. Tem aquelas coisas que a gente nem sabe o nome que vai também. Que vai junto, que falam que só tem, a gente não sabe exatamente salsicha, exatamente o que está Então tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma coisa. Posso tirar esse aqui da parte dos maus e trazer para os bonzinhos? Pode. O que o Panetone está fazendo aqui, gente? O Panetone é a questão das massas, né? Então, as massas como um todo, os carboidratos,
eles também, os carboidratos prendem o intestino. Ah, é? Então a gente pôs o panetone como simbologia do momento, de Natal, que as pessoas acabam exagerando. Então, a pessoa que também vive só de massa, não pode. Então, eu gosto de macarrão, eu gosto de panetone, a gente tem que lembrar que tem que ajudar o trânsito intestinal. Como? Com as folhas. Aí a gente precisa das folhas para compensar tudo isso, dos legumes para começar a ajudar a compensar. E aí a escolha da folha é importante. Porque as comidas, né, os alimentos que estão disponíveis nessa época do ano realmente fazem com que a gente mude os hábitos em alguns momentos. Por exemplo, o lanchinho da tarde, que muitas vezes a pessoa ia comer uma fruta, tomar um suco, acaba fazendo um cafezinho com leite e um pedaço de panetone. Exatamente. Que é maravilhoso. Mas também não dá para fazer isso todos os dias, né? Se comer o panetone, à noite, não dá para falar assim, eu vou comer uma macarronada. Tem que comer uma salada, porque tem que ajudar o intestino a não receber, porque senão as pessoas... Não é ruim comer o panetone, mas não é saudável você partir só para esse tipo de alimentação. Aí você come o panetone e o jantar é um sanduíche de mortadela. Nossa Senhora. Então, assim, você não está ajudando o seu intestino a se equilibrar. Você deu uma coisa gordurosa, você deu muito carboidrato. Então, à noite, eu preciso do quê? De uma salada, eu preciso de um peixe, que vai estar outro. Fruta. Eu vou comer uma fruta, e que fruta que eu vou comer? Uma fruta que vai ajudar o que eu estou sentindo. Eu estou muito estufado. Eu vou comer algo do quê? Eu vou comer uma fruta que vai prender o intestino? Quem está com azia não pode tomar um suco de laranja, por exemplo? Pensando, é saudável, mas é ácido. Então, a acidez é o equilíbrio. Isso é aquela questão dos mitos e verdades, né? O suco de laranja, ele por ser ácido, o que acontece? O estômago, se você tomar o suco de laranja, você vai ter uma sensação de que naquilo está prejudicando. Só que já está o ácido lá, não vai irritar tanto, não tem problema. É pior você tomar o leite, por exemplo. Porque o leite, além de ter a gordura, ele vai neutralizar aquele ácido. Então, no primeiro momento, a pessoa toma o leite ou toma o sal de fruta, ela fala, nossa, aliviou. Só que o alívio é por 20 segundos. Depois parece que aquilo piora, porque neutraliza e faz com que o estômago produza mais ácido. Entendeu? Então, também você tem que tomar cuidado para não ter esse desequilíbrio na alimentação. Para finalizar aqui a parte dos vilões, tem goiabada e tem carne, né? Exatamente. A goiabada é pelo doce e pela gordura, né? Fala da fruta, mas está inserido açúcar e tem gordura associada, isso também vai dificultar na digestão. Isso pode ajudar a goiabada a prender o intestino? Vai prender o intestino, porque a goiaba já tem as características dela, né? A natureza dela, são alimentos que acabam dificultando a digestão, diferente do mamão, por exemplo, né? A pessoa come um mamão que tem proteínas, lá tem enzimas no mamão que ajudam a digerir os alimentos. A goiaba, a maçã, né? A banana são intestinos que são alimentos que prendem. Então, se a pessoa está lá no momento, teve uma diarreia, não está legal, aí a maçã vai ser legal. Eles, né? Vamos comer a maçã. Meu filho está lá, foi na praia poluída. O que nós vamos dar para o menino? Vamos dar maçã. Vamos dar banana para essa criança, entendeu? A pessoa, às vezes, foi lá na festa, exagerou, vomitou muito. Perde potássio. Você precisa repor com a banana, que vai ajudar nisso. E a carne também, as fibras também podem ajudar a prender o intestino. A carne, exatamente. A carne é uma proteína e ela dificulta a digestão. Então a carne vai dificultar. Então a carne vermelha, ela é um dificultador. E essa época do ano também é recheado de churrasco, carne de festas. Pra tudo que é lado. E o pessoal esquece o franguinho, esquece o peixinho. Pois é. Vamos falar agora dos produtos bonzinhos. Vamos lá. Mas quando a gente fala em produtos bonzinhos, a gente também tem que tomar cuidado em não abusar, né? Não é só porque ele faz bem que a gente vai comer um monte. Se eu comer um monte de ameixa, eu posso ter um... Também vai ter vai soltar demais de intestino. Então, a questão do bom ou mal é o que a gente conversou agora desse equilíbrio. E é bom, a gente precisa ingerir, mas dependendo do tipo de transtorno intestinal que a pessoa está tendo, vai precisar evitar em alguns momentos. Como, por exemplo? A gente pega grãos, importantíssimo, feijão, lentilha, precisamos utilizar. Só que se a pessoa está num momento de estufamento, está empachada, está com excesso de gases, você vai pedir para que ela evitar. Mas você não pode tirar isso da alimentação, porque é rico em ferro, ajuda no funcionamento intestinal, mas produz o gás. Então são alimentos bons, que são saudáveis, que a gente precisa utilizar, mas dependendo do que a pessoa sente, a gente precisa evitar ou não. Assim como o brócolis também, né? O brócolis também. Geralmente o brócolis, as folhas escuras também vão propiciar o aumento de gases. Então a pessoa, se ela está com um momento... Todas as folhas escuras fazem isso? Isso também, porque elas são ricas em ferro e vai propiciar no intestino as mudanças que vai favorecer a produção de gás. Então, evitar o quê? Tá com gás? Vamos procurar a folha clara. Vamos comer alface lisa, alface crespa, outros tipos de folha. Tem algum grão que a pessoa pode substituir em vez do feijão e lentilha? Não, o grão todos eles... mas não, todos eles vão dar. Porque tendo ferro já vai dar. Todos eles vão dar essa alteração gasosa para a pessoa. Entendi. Okay? Agora tem o alho, por exemplo, importantíssimo. A gente usa o alho, tem uma série de nutrientes, mas também dá gases. A batata doce também dá gás.
O pepino... A batata doce é famosa por isso, inclusive. É, exatamente. Né? Mas ao mesmo tempo ela é muito boa, ela é muito melhor na alimentação, por exemplo, do que a batata inglesa. Em termos de nutrientes, ela é muito mais rica, melhor. né? Então você tem que saber esse equilíbrio. Agora não, a pessoa está bem. Qual que é o transtorno? Não, eu tô com uma diarreia importante... Vai evitar? Não, vai pedir para a pessoa comer batata doce, não tem problema nenhum. Tá bom. Aqui o pepino tá ali fazendo o quê? O pepino também, ele faz bem, ele ajuda na digestão, assim como o pimentão, são bons, mas eles podem dar o refluxo. Então ele vai ajudar no trânsito, mas o pepino, alguns produtos, assim como o pimentão, a pessoa fala, né? Eu comi pimentão, parece que eu tô... Isso, exatamente, Jane. Aí todo mundo fala, eu comi pimentão, você lembra o dia inteiro que você comeu, porque ele fica, ele demora, ele tem uma acidez importante, assim como o pepino. Mas isso por quê? Ele demora para ser digerido ou porque tem alguma coisa ali que agride realmente? A substância dele e a acidez que ele pretende, a quantidade ácida que eles possuem. Então isso faz com que fica uma dificuldade maior para o organismo liberar totalmente as substâncias que eles produzem. Então a pessoa tem aquela sensação de memória, né? É verdade. Eu estou vivendo aqui com o pimentão e com o pepino. O melão também é legal para memória. Exatamente, exatamente. Então são produtos, você vê, saudáveis, só que dependendo desse transtorno, você também precisa evitar. Precisa tomar cuidado, porque senão você vai lembrar. Tá. Agora eu tô vendo ali a pimentinha. Pimenta esse aqui, né? Nós trouxemos essa aqui para falar das pimentas em geral. A pimenta vermelha, ela é boa. Você vai tirar ela da... Porque a pimenta é aquela coisa. Quem tem problema gastrointestinal, hemorroidas e tudo mais, existe aquela lenda que diz que a pimenta é maléfica. Mas, ao mesmo tempo, a pimenta tem um lado muito bom, né? Isso. O que a gente trouxe, que é importantíssimo para a gente... não é quebrar o mito, mas... desmistificá-lo, né? A pimenta vermelha, ela tem produtos importantes, inclusive para a parte cardíaca e a vascularização e a circulação. A pimenta do reino, a pimenta preta, essa tem que ser proibida. Essa elimina. Essa daí totalmente, porque essa, ela vai causar uma impregnação no intestino. E isso vai trazer problemas sérios ao longo do tempo para as pessoas. Tem até estudos que mostram potencialização no futuro, aquela coisa, né? Não é que come pimenta hoje, vou ter câncer, né? As pessoas têm que tomar cuidado, senão as pessoas radicalizam. Mas as pessoas que têm o consumo exagerado de pimenta do reino têm mais chance de ter câncer intestinal. Porque ela impregna na mucosa intestinal. Então isso é algo proibitivo, é algo... O exagero, isso não só para as pessoas que já têm algum problema pré-existente, mas para qualquer pessoa. Em geral. Então você vai comer um prato, você pôs uma pitada de pimenta do reino, na preparação de um prato é uma coisa. Agora tem pessoas que põem pimenta em tudo, né? Inclusive isso é muito cultural, dependendo do país onde você vai, não tem só o saleiro na mesa, tem a pimenta também para você colocar na salada, no prato quente. No Brasil não é tanto, mas ultimamente está vendo, né? A gente está percebendo que está começando... A gente pega tudo que vem de fora, Tudo que vem de fora, não tinha tanto. O bom e o ruim. Hoje a gente começa a ver alguns restaurantes... você pega mais fácil. Mas se alimentar, normalmente é ruim. Agora, e o gengibre? O que ele pode fazer de bom? Então, o gengibre, ele é bom. Então, o chá de gengibre ajuda na questão do estômago, porém, ele também pode dar a questão dos gases. Mas um chá, a gente trouxe o gengibre, assim como outros chás, são importantes nesse momento. Aquela questão não é que vai tratar, né? Doutor, eu tomo chá de couve, eu tomo chá de erva cidreira, isso me faz um bem, isso faz bem mesmo. Isso não é tratamento para inflamação. As pessoas não podem, eu estou passando mal, estou com dor, um chazinho de gengibre vai resolver. Mas ajuda, ele auxilia. É um hábito bom, né? É um hábito bom que a gente precisa manter. Tá certo. Vamos lá pro telão, então? A gente já falou bastante aqui sobre... ficou faltando alguém aqui do lado. Tem uma coisinha, o leite e o iogurte. E o iogurte, e os Isso derivados. É importante falar, porque o leite é importantíssimo, as pessoas precisam. A gente tem que tomar o leite. Agora, dependendo da situação, você tem o leite, que é aquele leite mais gordo, né? Que isso, a gordura vai prejudicar o funcionamento, o integral. E você tem outras fórmulas de leite para você utilizar. Um semidesnatado, um desnatado. E os iogurtes hoje já tem aquela série de iogurtes que tem os probióticos, né? Que está inserido para ajudar o funcionamento. E realmente eles ajudam. Tá certo? Não é eles que vão regular totalmente o seu intestino. Não precisa tomar uma quantidade absurda. Mas a pessoa que tem dificuldade para ir ao banheiro, que tem o intestino preso, tomar um iogurte com probiótico por dia é muito bom. É muito bom, né? É muito legal. Tá bom. Bora lá para as perguntas, então. Na verdade, os mitos e verdades primeiro. Ignorar a necessidade de evacuar pode ocasionar prisão de ventre. Mito ou verdade? É um mito, né? Mito? Vamos ver. Isso não acontece, então, porque o que acontece muitas vezes é que as mulheres têm um tabu muito grande, as mulheres vão se identificar muito com isso. Afinal de contas, os números mostram que a cada 4 pessoas que sofrem com prisão de ventre, 3
são mulheres, né? A questão é você... Tem aquela coisa da vergonha de ir no banheiro. Isso, exatamente. Isso pode acontecer? Não é que vai dar prisão de ventre, você não vai ter a prisão de ventre, aquele intestino mais preso, com excesso de gases. Okay? Então, ignorar, você precisa fazer com que a pessoa tenha um hábito intestinal regular. Tá. Mas não é você não ir que vai fazer você ter a prisão de ventre. É uma série de fatores. Vai ser a alimentação desequilibrada, entendeu? Você não se hidratar adequadamente. Porque agora, as pessoas precisam evitar esse tipo de coisa. Eu estou fora de casa e eu não vou no banheiro. Isso vai prejudicar o funcionamento do seu intestino. Tá. Ok? Mas não é ele vai ajudar, mas não é ele que vai transformar totalmente em você ter a prisão de ventre. Tá certo, então é mito. Próximo. Iogurtes que contêm probióticos podem ajudar no funcionamento do intestino. Você acabou de comentar a verdade, né? Isso aí, então é importante tomar um por dia. Exatamente. A pessoa que tem o intestino preso, as mulheres é muito comum ter isso, né? Elas terem esse intestino preso, as mulheres por uma questão até hormonal, as gestantes têm muito isso, né? É muito comum você ter gestantes que ficam por conta de toda a alteração hormonal, acabam tendo até circulatória, né? Exatamente. Então acaba, e você tem além de tudo também a pressão abdominal ali, né? Tem o bebezinho crescendo, a grávida vai ter muito intestino preso, então vai ajudar no funcionamento. Tá certo, boa dica. Além de muito gostosa também. Isso aí. Vamos lá para o próximo? Quem não evacua todos os dias sofre prisão de ventre. Necessariamente as pessoas têm que evacuar todos os dias? Não. Isso é um outro mito também. Varia de pessoa para pessoa. Isso é um outro mito, exatamente. Não é que você não foi ao banheiro, você não evacuou dia sim, dia não, você vai ter a prisão de ventre. Você não precisa ir ao banheiro todo dia. Agora, você precisa, a cada 2, 3 dias, ter um ciclo intestinal. Senão você vai começar a ter transtornos e isso vai gerar um problema. A pessoa pode fazer dia sim, dia não, contanto que isso seja do esquema. Exatamente. Orgânico, Não funciona. Eu não fiz todo dela, né? Eu não consigo ir ao banheiro todo dia, eu tô com problema. Não. Eu vou dia sim, dia não. Tá ótimo, você tem um intestino regulado para isso. Entendi, tá certo. Vamos para o próximo, então? A síndrome do intestino irritável é uma doença crônica, mas há momentos em que os sintomas são piores e momentos em que eles são melhores. Mito ou verdade? Verdade. Isso é importante a gente falar, porque a síndrome do intestino irritável é uma patologia, vamos dizer, nova. E é muito comum em adolescentes, adultos jovens, com estresse, com o trabalho, com tudo isso envolvido. Faz parte da correria desse novo estilo de vida que as pessoas Então, esse estilo de vida novo está trazendo essa síndrome. E a pessoa tem o transtorno, tem dor, você faz uma série de exames, você procura, equilibra a alimentação e a pessoa não melhora. Tá certo? Aí você põe a pessoa de férias, 15 dias, a pessoa volta a ter o intestino funcionando normal. Então, isso é muito associado a essa questão do trabalho, do dia a dia. E hoje já tem medicação. Então, esses momentos em que a pessoa melhora ou piora é por conta disso. Quando ela consegue equilibrar o dia a dia dela, o estresse que ela passa, isso vai melhorando. Mas não só o estresse e essa correria que vai fazer com que a pessoa sinta esse desconforto ou essas dores. Existem alimentos também que podem desencadear Exatamente. essas crises. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem esse dia a dia, essa correria, ela não almoça direito, ela esquece do jantar, apela fast food, muitas vezes. Apela porque precisa comer qualquer coisa. Isso tudo vai dar a somatória. Então, a síndrome de intestino irritável está muito associada hoje a esse jovem que trabalha, que tem uma alimentação não equilibrada e que se você põe ele num regime de equilíbrio, de melhora, de alimentação saudável e diminui o estresse, ele tem melhora dos sintomas. Mas tem medicação já hoje que a gente utiliza para ajudá-los. Esse caso não é um privilégio, entre aspas, das mulheres. Homens também sofrem desse problema. Tanto faz, mas tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, em ambos, é muito comum. Tá. Próximo, então? O uso de laxantes causa dependência. Mito ou verdade? Esse é um outro mito. Mito. Esse é um outro mito. Ele é para resolver aquela situação na hora. O uso de laxante causa... Depois a pessoa fala, eu só consigo ir ao banheiro com laxante. Aí não é que ele está dependente disso, mas ele precisa voltar a entender que não é que ele vai causar dependência. E a pessoa tem uma hora que o laxante vai parar de ter efeito. Por quê? Porque os laxantes, eles têm algumas fórmulas, né? Existem os laxantes mais naturais, que são à base de frutas, de ameixa, que vão ajudar só no funcionamento e na formação do bolo fecal. E alguns laxantes que a gente chama de osmótico, que são esses que as pessoas começam a usar, que é para retirar a água que está em algum local fora
e levar isso para o intestino, que a gente chama de osmótico. Então a pessoa começa a depender disso. Em um determinado momento, ele não vai mais ter a mesma ação que ele tinha nas células. E a pessoa não vai conseguir ir ao banheiro mesmo usando o laxante. Tá. Então ele não vai ter efeito a longo prazo se a pessoa não voltar a se alimentar adequadamente e a se hidratar adequadamente. Então é interessante que essa pessoa que depende, né, mas não no sentido de causar dependência, mas que depende do laxante para ir ao banheiro, que ela faça uma dieta mais laxativa no seu dia a dia. Isso, ela precisa trocar isso, porque a pessoa começa assim, eu não consigo comer, mas tudo bem, eu tomo um comprimidinho, eu estou indo no banheiro, agora dia sim, dia não. Aí isso vai passar para cada 2 dias, 3 dias, e mesmo tomando a medicação, ela não vai conseguir. Então, o laxante, ele não vai resolver o problema da pessoa. Mas esse costume do intestino não acontece com os alimentos. Por exemplo, se a pessoa fala assim, eu só consigo ir ao banheiro se eu comer 5 ameixas por dia. Vai chegar uma hora que o intestino também vai se acostumar com isso? Não, aí é legal. Porque tá. a alimentação equilibrada faz o intestino funcionar de forma adequada, que é uma questão mecânica e fisiológica. Tá. Você não está alterando a fisiologia do seu intestino. Entendi. O laxante osmótico, não. Ele vai mudar a bioquímica da célula, vai fazer uma série de alterações para forçar a evacuação. Entendi. O alimento não, é fisiológico. Você tomar bastante água, você não precisa tirar água de lugar nenhum para o seu intestino funcionar. Você comer adequadamente, você vai ter um bolo fecal ideal para isso daí funcionar. Tá então, certo. e essa é a dica legal. Isso é muito interessante o que você falou. Eu vou comer ameixa e vai uma hora parar. Não, você está fazendo fisiologicamente o que precisa ser feito. Tá certo. Muito legal. Mais um mito ou verdade? Bora lá? Comer muito rápido ou com a boca aberta faz a pessoa engolir mais ar, aumentando os gases. Verdade. Verdade, né? Até te usei hoje como exemplo, né, Regiane? Você fica o dia inteiro conversando, falando. E para falar, a gente vai engolir ar e a pessoa vai ter essa sensação, esse estufamento por conta disso. Então, as pessoas que trabalham com a voz, que trabalham falando, professores, pessoas de telemarketing, por exemplo, têm essa propensão maior a sofrer desses vai sofrer um pouco mais. Então, na hora da alimentação, é isso. Vamos mastigar com a boca fechada várias vezes, porque a mastigação é o primeiro momento da sua digestão. Você mastigar não é pelo simples fato de passar pela boca, é para que o alimento seja triturado e facilite na digestão. O primeiro estágio da digestão. Exatamente. Foi até uma pauta, né, quando trouxemos os pães aqui para mostrar o pão pu, aquele pão normal e o pão torrado. De forma. O pão de forma ou o pão torrado. A torrada é melhor, a digestão é mais fácil, porque ela foi aquecida. Então, foi degradada as fibras. Você mastigou bem, você vai ter uma digestão melhor. Vai se sentir melhor. Tá certo, Por isso que falam essa questão de a gente comer com a boca fechada não é só uma questão de educação, né? Exatamente. É importante comer de boca fechada para isso também. Vai ajudar muito. Mas olha aí, mais uma dica para isso, né? Exatamente. Nesse momento tem perguntas das pessoas que mandaram aqui para o @Gazeta Mulheres, porque realmente esse assunto gera uma série de perguntas, porque cada um tem um tipo de alimento que se identifica mais ou menos, né? E tem muito aquela coisa que vem da família, aquelas situações que fala leite com manga pode, não pode, cada um né, de um jeito e a gente vive isso muito no consultório. O que a gente sempre tem que passar para as pessoas é muita hidratação, muito líquido e aquela questão de não exagerar. Leite com manga vai fazer mal? Se eu falar que não, minha avó me mata porque ela acha que faz, mas não faz mal. Ela passou a vida acreditando Exatamente. Que faz. Só que aí você tem que romper esses mitos e explicar para a pessoa quando que vai fazer mal, em que momento o pimentão vai ser legal, em que momento a maçã vai ser legal. Então certo. As perguntas vão surgir e isso aqui... Muitas. Vamos dar uma olhada? A primeira delas é da Letícia Mariano. Obrigada pela sua pergunta. Trabalho durante o dia e faço faculdade à noite. Chego em casa à tarde e com muita fome. Eu janto e depois vou direto dormir. Esse hábito pode prejudicar o funcionamento do meu intestino? Certeza. Já está prejudicando, Letícia. Você precisa rever essa situação. Porque ela chega, trabalha o dia inteiro... Como fala que está com muita fome, eu já volto até um passo antes. Ela já não deve se alimentar adequadamente durante o dia e só está jantando. A correria que é a vida dela, imagina. Então, ela trabalha durante o dia e vai direto para a faculdade. E as pessoas precisam perder um tempinho. Quando a gente fala alimentar, às 10 da manhã, não é que você precisa parar e ir na padaria e comer tudo que tem lá dentro. É você tomar um suco. Tentar se alimentar a cada 3 horas com poucas coisas. Levar uma fruta, levar uma bolacha, levar uma barra de cereal. Algo que te ajude a não chegar com tanta fome, porque vai comer demais. E comer e deitar vai trazer uma série de transtornos. O intestino vai demorar mais a digestão, porque quando você almoça e você se movimenta, isso facilita na digestão. Vai te dar refluxo, porque aquela comida vai produzir o ácido e você vai sentir queimação no peito. E vai prejudicar e muito para o seu intestino funcionar. Isso não é um hábito legal. Precisa tentar chegar um pouquinho mais cedo,
Ou se vai chegar muito tarde, tentar se alimentar às vezes na faculdade, né? Tentar algo próximo que dê para isso acontecer. Porque precisa deixar 1 horinha, 2 horinhas, o alimento passar por uma primeira digestão para que você possa ter um sono tranquilo. Então seria interessante que ela esperasse pelo menos 1 hora antes de deitar. Exatamente. Depois se do for jantar, possível, antes de deitar. E aí jantar mais leve, né? Procurar o café da manhã e o almoço mais reforçados, uma alimentação melhor, porque vai ter o dia todo de trabalho, de atividade, e quando for jantar, uma sopa ou uma salada. O que ela não deve comer à noite? Tem que evitar carboidratos em excesso, que vai fazer ela passar muito mal, certo? Alimentos gordurosos, fast food, vou comer um hambúrguer, vou comer um sanduíche, não é legal. Então, se comer à noite um prato de salada com uma proteína mais leve de digestão, ou seja, um franguinho, um peixinho, em 40 minutos, 1 hora já vai estar super tranquila. Que aí é o tempo de movimentar, vou me mexer, vai dormir melhor. Vai ter um hábito mais saudável. E esse hábito que ela tem aqui, janta, depois vai dormir, se ela não tem refluxo hoje, ela pode começar a ter? Com certeza. Porque ela vai começar a fazer o quê? O alimento está lá parado. É igual esse copo nosso de água. Se eu virar o copo, vai derramar. Você está com alimento e mais um monte de ácido, porque o suco gástrico, dentro do estômago tem o suco gástrico que vai digerir esse alimento, vai romper o alimento. Esse suco gástrico, ele vai vir aqui para o esôfago. A pessoa deita... Né? Exatamente, é de posição, Regiane. Então a pessoa deita, por isso que a gente pede para comer e ficar sentado, assistir um filme, conversa, ler um livro. Não adianta comer e deitar, porque aí esse ácido vai vir para o esôfago. E ela vai começar a sentir, não vai ser imediato. O primeiro dia não vai sentir nada, o segundo nada, mas 1 semana depois, 10 dias depois, vai começar a ter irritação e vai ter a doença do refluxo. E aí vai ter que tratar da doença do refluxo, que é uma questão só de hábito. Que era só mudar esse hábito, que ela não precisaria nem chegar a esse ponto, Exatamente. Né? Tá certo. Mais uma pergunta? Melhoras, hein, Letícia? Vou mudar alguns hábitos aí, que tudo melhora também. Marisete Félix, tenho muitos gases e meu intestino é muito preguiçoso. O que devo fazer? Então, importantíssimo, hidratação e procurar uma orientação médica, nutricional, de como fazer o seu intestino funcionar de uma forma mais adequada. Que alimentos utilizar. Que frutas que eu vou comer que não vão produzir gás. Evitar grãos. Não totalmente proibir, mas assim, fazer com que o funcionamento do seu intestino volte de uma forma fisiológica e natural. No momento, você com o seu médico, às vezes pode até utilizar de um recurso farmacológico, de uma medicação para iniciar. Agora, se você não hidratar e se alimentar a cada 3 horas e com alimentos que favoreçam com que o seu intestino trabalhe melhor, tomar um iogurte com probiótico, comer verduras, comer legumes, comer proteínas de fácil digestão, tipo peixe, frango, não vai adiantar nada. O remédio não vai adiantar. Então, isso é hábito alimentar e postural. Então, seria legal que ela fizesse uma consulta, um gastro, tivesse um acompanhamento nutricional, por exemplo, de uma profissional que pudesse ajudá-la a elaborar um cardápio. Isso. E atividades físicas, né? As atividades físicas também ajudam em muito o funcionamento do intestino, porque ela requer energia, põe o seu corpo em movimento e não é só a perna, não é só... Quando a gente fala de atividade física, é bom para o coração, por quê? Porque circula melhor o sangue, o coração se sente melhor, não é só a questão de musculatura. O estômago, o intestino, a mesma coisa, você vai vascularizar melhor aquilo, você vai movimentar melhor aquilo. O seu sangue vai fluir mais vezes, vai ser mais necessário, então vai ajudar o intestino a funcionar melhor também. Tá certo, exercício físico sempre. Vamos lá, Marisete. Obrigada, Marisete, melhoras aí também, hein? Lilian Tereza, tomar líquido durante a refeição pode agravar os sintomas da constipação intestinal? Então, aí são 2 coisas que ela também está misturando, né? A constipação, intestino preso, é importante tomar líquido. Ela precisa se hidratar, então ela precisa de líquido. Então, mas não durante a refeição. Alguém falou para ela, você precisa tomar líquido. Só que aí na hora que está comendo, o líquido não vai ser legal. Porque vai encher o seu estômago, vai prejudicar na sua digestão. Então você tem que tomar antes mais líquido, durante o dia todo, se hidratar bastante e tomar líquido. Agora, no momento da refeição, é priorizar a refeição. Evitar o excesso. Nem suco, refrigerante então nem pensar. É difícil você proibir, mas, por exemplo, o refrigerante é melhor nem pensar, que vai prejudicar absolutamente. Agora, a água ou o suco, você tomar um copo, não tem problema nenhum. Você não pode tomar uma jarra de suco a refeição inteira, mas é que tem muita gente que tem esse hábito, né? De empurrar cada garfada com um gole de água, um gole de suco. Uma coisa é você estar com suco e você está se alimentando até para te ajudar na mastigação, na sua hidratação. Agora, as pessoas, o excesso do líquido é porque quer comer mais, né? Então, assim, eu comi, estou cheio, tomo um pouco de líquido. Dá uma empurradinha. Exatamente, porque o líquido dá essa sensação de frescor, de que aliviou. E aí a pessoa consegue, naqueles minutos, se alimentar mais e erroneamente. Pois é.
passa do ponto, né? Obrigada, viu, Lilian, pela sua pergunta. Priscila Guimarães, chá de erva cidreira, funcho ou espinheira santa podem ajudar quem sofre de gastrite? Essa aí é o pessoal que está em casa, tem que responder que sim, sempre. Ajuda, mas não trata. Tá. Então é importante, porque a pessoa às vezes está com uma dor no estômago, a amiga falou, toma um chá de erva cidreira, vai ajudar, vai aliviar os sintomas. Só que às vezes a pessoa pode estar com uma gastrite importante, pode ter uma úlcera, pode ter algum problema maior. Então você precisa ir procurar um médico. Ter sintoma, algo que fugiu da sua normalidade, uma coisa, eu tive hoje, ontem eu comi mal, né? Hoje eu não estou bem, amanhã já estou normal, legal. Agora, todo dia você está com uma dorzinha, não adianta só ficar acreditando nessas coisas. As coisas naturais são importantes, ajudam, mas a gente tem que tomar cuidado, não mascarar, né? A pessoa está lá com uma úlcera e está tomando um chazinho achando que está legal. Daqui 30 dias vai ver, tem uma baita de um problema aí do estômago lá que a gente precisa tratar. Tá certo. É importante, sim, a gente colocar em prática todas essas orientações, né? Afinal de contas, o intestino é um dos órgãos mais importantes, né? Existia há pouco tempo atrás vários artigos falando da importância do intestino para o nosso organismo, da gente cuidar bem dele. E aí até utilizaram um termo que eu achei bem curioso, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar, que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro, de tão importante que ele é, de tão primordial para a manutenção do nosso organismo como um todo, né? O intestino é fundamental, porque a gente é o que a gente come também, né? O que a gente sempre fala. 100%. E o intestino é onde vai... O estômago já vai fazer essa divisão e o intestino vai deixar o que é bom e o que não é bom. O mau funcionamento dele vai prejudicar em todo. Então, as pessoas que têm o intestino funcionando mal, elas têm irritabilidade, faz síndrome de intestino irritável, a pessoa tem problemas de pele, porque não está absorvendo os nutrientes adequadamente e está perdendo líquido desnecessariamente. Então, o cérebro faz você se movimentar como um todo. Agora, para o funcionamento e bom funcionamento de todo o seu organismo, o intestino tem que estar funcionando de forma adequada, eliminando o que realmente não presta e fazendo você manter o que é saudável. O que é bom, né? Tá certo. Vou agradecer mais uma vez, então, o doutor Eduardo Greco, cirurgião gastroenterologista, que esteve com a gente. Vou deixar aqui o site da clínica, Clínica Nomina, é assim? Isso aí. clinicanomina.com.br. Obrigada pela presença. Eu te agradeço, um ótimo ano para você, viu? Obrigada. Até, doutor. Obrigado.